Olá, meu nome é Amanda, tenho 33 anos, sou engenheira civil formada há 5 anos. Após a faculdade, eu fiz pós-graduação em gerenciamento de projetos, que é uma área que eu entendi que agregaria ao meu currículo profissional e meu campo de estudo. Eu tenho mais ou menos 12 anos de experiência na construção civil. Eu iniciei logo assim que eu terminei o ensino médio. Eu fiz um pós-técnico de administração de empresas e logo após eu tive a oportunidade de fazer nesse mesmo local técnico de edificações e foi onde eu me achei na área da engenharia. Assim que eu comecei o curso, eu logo arrumei um estágio, foi numa instaladora e até desde então eu sigo trabalhando na área. Assim que eu concluí o meu técnico, eu comecei a faculdade e aí demorei 5 anos e meio para me formar. Depois da faculdade eu fiz a pós, né? E durante todo esse período de estudos eu também estava trabalhando. Fui estagiária, depois passei a auxiliar, assistente, cheguei na engenharia. Minhas experiências como engenheira foram a maioria como PJ, porque o mercado hoje em dia, né, tem muitas possibilidades de contratação e todas as que eu consegui na época foi como PJ. É uma questão que para mim assim não faz muita diferença. Hoje eu ainda possuo empresa aberta, mas eu não trabalho particular para mim. Foi mais mesmo para contratação em outras empresas. Falando um pouquinho sobre as minhas experiências profissionais, eu tenho grandes empresas no meu currículo. Eu tive a graça assim, de Deus de me colocar em empresas que agregaram muito no meu crescimento profissional e pessoal também. Eu trabalhei na Domino's, que para mim foi uma das melhores empresas que eu trabalhei. Foi uma das minhas primeiras experiências com obra e eu fui trabalhar como estagiária numa obra que desde o início, assim, a gente chegou lá no terreno, só tinha um container, e aí a gente fez levantamento para fazer orçamento inicial, e vimos assim, né, na época era eu e o engenheiro só, eu era estagiária, então eu pude ver desde ali das minhas primeiras experiências, da minha primeira experiência, uma obra do início ao fim. E foi uma obra muito, muito boa, assim, de fazer, porque foi uma parte hotel, então a gente entregou a obra mobiliada e algumas mobiliada, né, que era a parte de venda e locação, e algumas não, que era a parte de quem estava comprando para morar. E essa foi uma das minhas primeiras experiências com obra e, assim, todas as experiências que eu coloquei no meu currículo são experiências que eu lembro de cada detalhe, assim. Se eu parar para falar de cada uma delas, eu vou ficar aqui muito tempo, porque foram experiências que me encheram de paixão, ainda mais por estar vivendo e fazendo aquilo ali virar realidade. Então, eu amo a engenharia. Para mim é um sonho poder chegar numa obra e contribuir para aquilo ali um dia se tornar um empreendimento, uma casa de pessoas, né, de família, um lar, ou até mesmo um comercial, que foi minha experiência na Conquist também, é uma empresa de São Paulo. Ela veio para o Rio para fazer uma obra que estava parada na região ali da Zona Norte, próximo do Norte Shopping, e uma obra de uma empresa que faliu na época, e aí a Conquist veio para fazer, terminar a obra. Então foi uma obra que a gente teve muita experiência de reestruturação,
de ensaios para saber como que estava a alvenaria de tanto tempo parada, como que foi executado toda aquela a estrutura, né? Tipo, antes de começar a estrutura, como que antes de recomeçar a estrutura, como que tá a estrutura atual depois desse tempo parado. Então, assim, foi uma das obras também incríveis que eu pude participar e gerou até o tema do meu TCC, né, meu trabalho de conclusão de curso, que eu falei sobre patologias no caso do concreto. Então, foi uma obra também muito especial para mim. E aí depois eu tive um pouquinho de experiência nas obras corporativas, né, obras super rápidas, que a gente trabalhava à noite, trabalhava durante sábado, domingo, feriado, dia que ninguém estava trabalhando e a gente estava lá. Afinal de contas, o edifício era um edifício comercial e a gente não poderia fazer obra nesse período, né? Então é isso. Falei um pouquinho das minhas experiências rapidamente em diferentes setores assim da construção. E mais informações tem lá no meu currículo e também, né, tô totalmente disponível para uma entrevista online para eu poder falar um pouquinho mais, né, de toda essa experiência. E acho que eu vou acabar por aqui porque o vídeo já tá ficando longo. E é isso, eu espero que eu consiga contribuir e consiga ser um diferencial para chegar até o fim do processo aí de contratação. Obrigada, até a próxima.